Bolsonaro nega envolvimento no golpe. Começa agora, JBR News. Olá você que nos acompanha diretamente aqui do estúdio do Jornal de Brasília, fazendo este conteúdo do Imagem e Credibilidade diariamente para você, levando as informações da capital federal, do que trata política, economia, enfim, o que circunda essa cidade, que obviamente tudo que decide acaba impactando e tocando a vida de todos nós. E o assunto de hoje é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, claro, está envolvido desde a semana passada numa crise, num turbilhão, podemos dizer assim, desde que foi, pelo menos, indiciado pela própria Polícia Federal como um dos participantes e até responsáveis pelos atos do 8 de janeiro, aquilo que todo mundo já se lembra e sabe que foi a quebradeira na Praça dos Três Poderes, a destruição de prédios públicos, de obras de arte, enfim, um ataque à democracia. E dentro deste indiciamento da Polícia Federal, o que se aguarda agora é justamente a manifestação da Procuradoria-Geral da República, a famosa PGR. Porque a PGR é que vai fazer o encaminhamento da denúncia recebida pela Polícia Federal para justamente o órgão que julgará, que é o Supremo Tribunal Federal. Já se sabe, inclusive, que a PGR fará esse encaminhamento, só não se sabe quando. Há fontes em Brasília que falam de datas completamente diferentes. Tem quem garante que ainda nessa semana a PGR encaminha para o Supremo este assunto. Outros dão que será em dezembro. E há fontes que dizem que a PGR poderá deixar para o próximo ano 2025. Diante da importância do assunto, eu pessoalmente acho difícil que fique para o ano que vem. Mas dezembro é mais previsível, de qualquer maneira já está definido, inclusive internamente, dentro do Supremo Tribunal, que se chegar este encaminhamento por parte do Procurador-Geral da República, a primeira turma do Supremo é quem vai decidir sobre o assunto. Lembrando que um assunto tão grave como esse tem, por divisão, turmas, que são compostas por 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, podendo o assunto ir para o pleno de todos os demais juízes, sendo que a primeira turma é formada pelo ministro Alexandre de Moraes, que vem sendo responsável por todos esses encaminhamentos e também julgamentos dentro da Suprema Corte, mas também, como são mais 4 ministros além de Alexandre de Moraes, tem também Carmen Lúcia, Luiz Fux, tem também o Cristiano Zanin e, se não me engano, a Flávio Dino. Portanto, esses são 5 membros da primeira turma que deverá julgar justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, vamos ao presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro. O que ele disse ontem? A frase é exatamente essa, abre aspas, nunca debati golpe com ninguém, fecha aspas. Alguém tem dúvida que o ex-presidente Jair Bolsonaro não debateu golpe? É claro que ele não debateu golpe, porque nunca foi colocado essa situação para quem está em Brasília, acompanha os bastidores, busca informações, conversa com fontes, como aqui a gente faz diariamente para vocês, sabe que nunca o termo usado por quem estava no governo do presidente Jair Bolsonaro, ou mesmo quem era aliado dele, se falava em golpe. Até porque não enxergavam isso como golpe, era o contrário. O que eles viam como golpe era um retorno da esquerda ao poder. O que se falava internamente, junto ao círculo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e até de algumas fontes militares, é que tinha que se impedir o retorno do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. Porque esta turma que governava o Brasil via a turma de Lula como uma turma de corruptos. Então, na verdade, eles não falavam em dar golpe, eles falavam em manutenção do governo que estava no poder. Ou seja, eles não estavam dando golpe em si mesmos. Por isso a frase de Jair Bolsonaro, eu nunca debati golpe com ninguém, é completamente verdadeira. Porque não se tratava deste assunto como golpe, se tratava como uma ação para evitar que o PT ou a esquerda retornasse ao governo do Brasil. E isso, claro, foi sucedido de uma série de eventos que hoje sabemos, através da investigação apresentada pela Polícia Federal, que foi um plano bem arquitetado, que envolvia, inclusive, essas manifestações, sejam internas por parte do governo anterior, sejam externas pelas manifestações e até o que já vimos, que foram atentados com bombas, não somente antes da eleição no aeroporto de Brasília, como agora, há poucas semanas, no Supremo Tribunal Federal. Tudo muito bem alinhavado, não
chamado Plano Punhal Verde-Amarelo. E nesse ponto é que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem dificuldade de se livrar desse indiciamento. Porque dentro de uma turma do Supremo Tribunal Federal, a qual um dos juízes é justamente Alexandre de Moraes, dificilmente Jair Bolsonaro escapará, e ainda que ele consiga levar o assunto com seus advogados para o pleno, ou seja, para a totalidade dos 11 ministros da Suprema Corte, incluindo aí o presidente da casa, claro que este assunto será debatido com muita importância porque afeta um ex-presidente da República. Mas diante dos fatos e do que a gente conversa em Brasília, dificilmente se terá para com o ex-presidente Jair Bolsonaro algum tipo de condescendência, porque hoje é visto claramente por muitos que estão acompanhando este assunto que de alguma maneira, seja indiretamente ou até como alguns gostam de dizer diretamente, o ex-presidente sim sabia de toda essa conspiração contra a democracia. Lembrando que golpe de Estado é o nome dado para a destituição do Estado Democrático de Direito, mas para quem estava no poder não era enxergado como um golpe. Por isso a frase do ex-presidente Jair Bolsonaro faz muito sentido. Agora, uma outra frase foi buscada nos anais da Câmara dos Deputados, nessas curiosidades que acontecem aqui em Brasília, e pegaram uma fala do ex-presidente ainda em 2019, no plenário da Câmara, onde ele fazia referência ao seu período ainda como militar da ativa, e disse que um dos sonhos que ele teve era justamente fazer parte do grupo dos Kids Pretos. Os Kids Pretos, lembrando a vocês, que estão envolvidos diretamente neste assunto da conspiração. É através dos Kids Pretos que se esperava a ação dita mais agressiva, que era inclusive um planejamento de assassinato da chapa vencedora nas eleições passadas, que é a chapa que tomou poder no Brasil, que é justamente o presidente Lula e o seu vice-presidente Geraldo Alckmin, com extensão do atentado ao, na época, presidente do Supremo Tribunal, aliás, do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é justamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso seria feito, esta ação, pelos Kids Pretos. Os Kids Pretos, só para que vocês tenham uma ideia, eles passam por um curso de ações de comandos. E foi este curso que, na época, o militar da ativa Jair Bolsonaro tentou fazer, mas não conseguiu. E aí saiu até uma frase neste pronunciamento dele, ou nesta revelação na Câmara dos Deputados, em 2019. Fui deixado para trás, fecha aspas. De qualquer maneira, este envolvimento, ou esta vontade do ex-presidente Jair Bolsonaro com os Kids Pretos não vem de agora, vem de muito tempo. E claro, quando esse assunto é puxado, ele tenta, na verdade, mostrar que a participação do ex-presidente não é tão fora de tudo que está sendo colocado, porque muitos colocam o ex-presidente como uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento do que estava sendo planejado. Dificilmente isso ocorreria, mas a gente não pode afirmar. Ninguém pode afirmar, mas os juízes da Suprema Corte podem julgar. E é justamente esse julgamento que agora espera a ação por parte da Procuradoria-Geral da República, que é justamente encaminhar o indiciamento da Polícia Federal, já conhecido e recebido, para o que também já sabemos, a primeira turma da Suprema Corte. Daqui a gente vai encerrar este conteúdo de hoje, mas dizendo para vocês, o clima em Brasília não esfriou. Aqui continua ainda muitos comentários, muitas defesas e ataques de todos os lados. Claro que quem conhece o ex-presidente Jair Bolsonaro e conhece a forma como ele agiu, garante, inclusive internamente, porque as fontes não se revelam abertamente, mas que ele não tinha conhecimento nenhum. E que se isso foi feito, foi realizado sem a sua vontade. E a frase dele, de que nunca debateu golpe com ninguém, teria sido reforço justamente a essa tese. Porém, a outra tese que trouxemos para vocês na análise de hoje diz justamente o contrário, que nunca foi falado em golpe porque nunca foi visto por este grupo, que era obviamente liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o termo golpe, porque naquele momento era a manutenção do governo do Brasil e o não retorno deste mesmo governo à mão da esquerda e do próprio PT. Portanto, o nome golpe não era usado. Isso para quem
ataca o lado de Jair Bolsonaro e o lado que defende diz que, claro, ele está sendo perseguido e não tinha conhecimento de nada. Daqui nós vamos continuar acompanhando todos esses assuntos, afinal, o que leva sempre informação para vocês é o que acontece no bastidor. Esse é melhor ainda do que o fato em si, mas o fato que esperamos é para essa semana ou no mais tardar a próxima, o encaminhamento da PGR ao Supremo para iniciar o processo de julgamento. Daqui encerramos este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. E lembrando, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemecredibilidade.com, diga o que você está querendo dizer ou o que você gostaria que nós aqui disséssemos, porque este conteúdo é feito para você. Muito obrigado e até amanhã.